Olá, boa noite, revista do Esporte no ar, na véspera da rodada que irá fechar o Brasileirão. E depois dela, o Brasileirão 2021 entrará para a história. Mas como, eu pergunto a vocês, Arnaldo Ribeiro e Roberto Rivelino, qual será a marca desse Brasileirão, afinal de contas? Vai dar para sentir saudade, Rivelino? Nenhuma. De uma certa forma, nenhuma. A única vantagem que eu vejo, não tudo mesmo, a única vez é o descenso. A luta pelo descenso. E o Galo campeão, o Galo campeão, parabéns. Não, o Galo campeão, parabéns, 50 anos. Isso aí é disparado na frente. Começou, todo mundo sabia também que o Galo ia ser campeão, teoricamente. Estava lá o Flamengo brigando um pouco, o Palmeiras, mas de repente o Galo disparou e parabéns ao Galo. Realmente, 50 anos, o pessoal adorou. Mas eu vejo muito mais o campeonato está brigando muito mais na parte de baixo do que de cima. Eu entendo, é que eu precisava fazer esse registro, não é, Arnaldo Ribeiro? E quando eu pergunto para vocês qual vai ser a marca, eu entendo também, porque tem muita coisa para ser resolvida ainda. De repente, uma queda do Grêmio, por exemplo, pode ser uma marca grande desse Brasileirão. Também, sim. Né? O Brasileirão, a gente tem a marca do Hulk, eu tô quase aqui, né? Daqui a pouco, hein, Riva? Vai estourar a camisa aqui, cara. Né? Tem a marca do Hulk e do Galo, campeão depois de 50 anos. E acho que não tem um nível técnico, aquele... Por isso que o Riva fala, não vou sentir saudade, porque não teve jogos espetaculares. Ele tem, esse campeonato, tem emoção, equilíbrio, sobretudo. Emoção é uma coisa, jogo bom é outra, né? Não é necessariamente a mesma coisa. E aí é o que o Riva fala. A briga na parte de baixo vai até a última rodada, não tem ainda 2 rebaixados do campeonato. E tem tanta vaga nessa coisa da Libertadores que acaba tornando o campeonato interessante também até o fim para quem tem lá a possibilidade do América jogar uma Libertadores. Ninguém imaginava isso. Então é um campeonato que eu acho que ele vem se consolidando mais pelo equilíbrio, embora a gente já identifique, antes mesmo dele começar, Atlético, Palmeiras e Flamengo como favoritos há algum tempo. Só um detalhe, até o São Paulo pode entrar na Libertadores. É absurdo. Não, o São Paulo lutando para cá, depende, pode entrar na Libertadores, depende, claro, combinação de resultados. Exato, é muita vaga. Então, entre o rebaixamento e a Libertadores, são 3 pontos, algumas coisas assim. Então, ele fica emocionante até o fim. Então, a rodada última, vai ter um monte de time reserva, mas vai ter um monte de briga também ainda com o jogo valendo. Falaremos de todas elas. Bom, quero lembrar aqui que em janeiro a Fórmula 1 está de volta aqui na tela da TV Cultura. O piloto brasileiro Lucas de Grassi, de equipe nova, aliás, né? Vai disputar a temporada 2022 pela Venturi e ele é o organizador de um evento que está sendo realizado hoje e amanhã aqui na capital paulista e que tem a missão de divulgar tecnologias afinadas com o desenvolvimento sustentável. O que a Fórmula E, claro, também faz. Considerado o piloto brasileiro mais bem-sucedido da década, Lucas de Grassi é também embaixador da ONU no Programa para o Meio Ambiente e cofundador da Zero Summit, que tem como objetivo unir tecnologia ao desenvolvimento sustentável, buscando um futuro com 0 carbono. O automobilismo serve como uma plataforma de desenvolvimento de tecnologia e de inspiração para o público, né? A mudança para a mobilidade elétrica é uma mudança social e, além de tudo, tem que ser uma mudança que faça sentido, né, no bolso, que gere valor. A Fórmula E trouxe todo um conceito de sustentabilidade ao esporte. Une com perfeição tecnologias de ponta no primeiro campeonato internacional 100% elétrico. Correndo pelas ruas das principais cidades do mundo, em veículos elétricos como este aqui, os pilotos mostram o potencial da mobilidade sustentável, que tornaria o mundo melhor e mais limpo. A tecnologia do carro que de Grassi foi campeão da categoria em 2017 já foi usada na produção de outros veículos elétricos. Na Fórmula 1, espelho retrovisor, cinto de segurança, turbo no motor são alguns exemplos que surgiram na modalidade e que foram trazidos para o nosso dia a dia. A tecnologia elétrica já está viável. Agora a gente precisa educar, informar a população de uma forma geral e baratear com regulamentação, com incentivo. É isso que eu tento fazer, é isso que é um dos propósitos da Fórmula E no nível global. Bom, e a fase de grupos da UEFA Europa League termina nesta quinta-feira. A TV Cultura transmite amanhã Napoli e Leicester, direto do estádio Diego Armando Maradona. Jogo que promete ser muito disputado. E fique atento, porque como esse jogo é do primeiro horário, começa um pouquinho mais cedo, 2h30 da tarde. Teremos aí notícias dos 2 times, detalhes do jogo. Vencer não basta para o Napoli alcançar o topo do Grupo C. Com 7 pontos, 1 a menos que o Leicester, os azuis precisam que o Spartak Moscou não derrote o Legia Varsóvia.
As lesões de alguns jogadores napolitanos têm dado dor de cabeça para o técnico Luciano Spalletti. Koulibaly e Victor Osimhen estão vetados pelo departamento médico. Já André Frank Anguissa deve ser poupado. Por outro lado, vale ficar de olho no jovem Elmas, de 22 anos, e no brasileiro Juan Jesus, titular dos azuis. A gente tem um time muito bem preparado, seja tecnicamente, fisicamente, e a gente tem um treinador que taticamente ele é um que estuda muito bem os adversários. A gente mostrou que tecnicamente, né, a gente também é uma grande equipe, que a gente pode competir com qualquer um. Líder da chave, o Leicester viaja até a Itália para melhorar o retrospecto do clube fora de casa. Apenas 4 vitórias em 15 jogos por competições da UEFA. Youri Tielemans de volta aos treinos e o goleiro Kasper Schmeichel, após sentir dores na derrota para o Aston Villa no final de semana, devem ficar à disposição do técnico Brendan Rodgers, que também aposta no talento de Patson Daka, com 5 gols até agora na Europa League. Massive game for us. But it's what we wanted. We qualified for European football these last couple of seasons. We've really enjoyed it, and this is what it's about. We're top of the group. We go in with a real strong mindset into the game and look to get the result we need to qualify. Será jogão, sem dúvida. E a rodada do Brasileirão que vem aí, Rive e Arnaldo? Bom, vamos falar dela já, falar do que ainda está em jogo, vagas para a fase de grupos da Libertadores, para a pré-Libertadores, a briga contra o rebaixamento, que ainda, como já falamos aqui, vai vitimar mais 2 outros times. Mas antes do nosso intervalo, faremos uma homenagem à ginasta Rebeca Andrade e ao canoísta Isaquias Queiroz, que vocês estão vendo aqui, que foram os grandes vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Sem dúvida, 2 grandes nomes do nosso esporte e do esporte mundial. A gente volta em instantes. Até já. Olha, tem torcedor por aí que não quer nem mais saber da tabela do Brasileirão. Alguns muito felizes, outros não, mas ainda tem muita gente que não consegue e não vai tirar o olho dela até que a bola pare de rolar amanhã à noite. Tem muita coisa em jogo, meu diretor, pode encher tela aí pra gente dar uma olhada. A gente vai conferir como é que tá essa classificação a uma rodada do final. Arnaldo e Riva, eu não vou ficar aqui cantando tudo, mas vale a gente falar aqui do Bragantino para baixo. A gente vai rodar a tela depois aí. E a gente vai ver até o São Paulo, na verdade, dependendo da combinação de resultados, a gente ainda consegue, a gente que eu digo é quem é candidato, né? Uma vaga para pré-Libertadores, tem as vagas de cima. O que você quer destacar, Arnaldo? Do 6º ao 13º, do Bragantino até o São Paulo, existe a briga pela Libertadores. Ainda uma vaga direta e 2 vagas na pré-Libertadores. Mas convenhamos, depois a gente vai ver os jogos, quem joga contra quem. Pouca gente depende das próprias forças, né? E acho que São Paulo, Santos, por exemplo, é só aquela combinação de resultados. Eles conseguiram se safar do rebaixamento, ainda tem chances matemáticas, mas para se classificar para uma Libertadores, precisaria de uma combinação de resultados assim, daquelas, né? E aí eu chamo a atenção que o Riva destacou no início. A briga embaixo ela é mais, digamos, imprevisível, porque são 4 times, né, do Cuiabá ao Grêmio disputando a permanência na Série A. E aí, Vladir, tem aquela situação, né? Depende do adversário, não tem jogo direto e depende do adversário. Quem depende só das próprias forças para se manter é o Cuiabá, é o Bahia. Mas, por exemplo, o Juventude, que entrou de novo na zona de rebaixamento, vai jogar contra o Corinthians. A gente não sabia qual era o Corinthians que ia para Caxias. Vai o Corinthians inteiro. Mas o Corinthians precisa vencer para entrar para ficar em quarto. Ficar em quarto. Como então, é o caso do Cuiabá com o Santos também, que também ganhou esse fôlego também. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos. A gente separou também as partidas, então, amanhã, todas no mesmo horário, 9h30 no Maracanã, Fluminense e Chapecoense, na Arena Barueri, tem show no Allianz, Palmeiras e Ceará, o Santos recebe na Vila Belmiro o Cuiabá, o São Paulo visita o América Mineiro, o Grêmio joga com o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio, a gente vai virar a tela aí para ver os outros jogos.
Fortaleza e Bahia no Castelão, na Arena Pernambuco, Sport e Atlético Paranaense, Bragantino Internacional, em Bragança, Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi e o Atlético Goianiense e Flamengo no Antônio Ascioli. Mas, impressionante, Arnaldo, o Internacional, que Nossa, caída, que queda, né, meu? Que queda que deu o Internacional, que não consegue mais ter uma vitória, que impressionante. Impressionante, estava com a Libertadores na mão, agora é muito difícil, vai jogar um confronto Bragantino precisando vencer em Bragança, já vai mudar de treinador, tal, uma final de temporada tétrica. E nessa tabela de baixo, o Grêmio aí que tá, não depende mais dele, né? Mesmo ele ganhando, tem 2 times lá que se pontuar, ele tá E dá para acreditar que o Grêmio vai ganhar, né? Porque os jogos que o Grêmio tem feito nessa reta final faz a gente acreditar. Se tivesse jogado esse futebol lá atrás, sinceramente, não estaria nessa condição. Realmente jogando bem. Até contra o Corinthians, jogou um primeiro tempo muito bom, pressionando. Verdade. Segundo tempo, quis arriscar e sustentar o resultado, deixou o Corinthians para cima, aí tomou o gol aquele gol lindo do Renato Augusto. Para falar, vamos começar pelo São Paulo. O São Paulo se preparou para enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte, na verdade com desfalques importantes. Tem a volta do Luan, né, Arnaldo? Quer dizer, está relacionado, né? Meio sem ritmo de jogo. O São Paulo já tinha 3 suspensos. Resolveu... Arboleda, Alisiero e Luciano. Exatamente, são 2 deles principais jogadores, Arboleda e Luciano. Resolveu preservar o Miranda também, que vem uma sequência de jogos, então não vai ter a dupla de zaga titular. É aquela coisa, Vladir, a chance matemática acho que não atrai tanto o São Paulo. Não é uma coisa que o São Paulo acredite. Não, encontramos o São Paulino aqui, falou, pô, São Paulo, graças a Deus, que se livrou. Olha que absurdo que chegou o ponto. É o retrato de fora, mas é bacana, né, de trazer aqui, porque foi uma coisa... Impressionante. Mas eu vejo o que você falou vai passar de jogo por jogo ou... Não, pode falar o que você quer falar. Não, eu ia falar do Corinthians. A gente vai chegar lá, Acho que antes, eu vou falar de uma coisa que eu sei que você quer falar também, e o Arnaldo também, que é a situação do Rogério Ceni, porque no final essa coisa toda que a gente está falando, de poder olhar, de repente conseguir uma vaga na pré-Libertadores, mascara um pouco a realidade do São Paulo, como você acabou de falar no relato que deu, é um tanto melancólica. É melancólico agora. A atitude do Rogério surpreendeu todo mundo. Eu acho que ele muito para baixo, falando que tinha mais 3 dias para trabalhar, mas ele tem contrato até final de 2022. Isso. Aí falou que 3 dias e não tinha planejamento nenhum para 2022. Depois falou da situação do São Paulo com esse time, não é possível, tem que investir. Criticou de uma certa forma a diretoria e também os jogadores. Porque ele também chegou com esses jogadores, eu não consigo fazer nada. Então, uma situação difícil ficou, acho que ele foi infeliz na declaração dele. Totalmente. A questão agora, River, é se tem jeito. Ou se é só um contrato. É que nem casamento, né? Você acha que tem? Se é coisa só do papel... Você acha que tem? Vladir, eu não sei. Eu acho que essa reunião, essa conversa que vai precisar existir sobre 2022... Que, na verdade, convocaram e desconvocaram. Isso. Agora, só uma coisinha. Quando ele foi para o São Paulo, ele não sabia dessa situação toda. Ou então prometeram alguma coisa para ele que não vão cumprir. Também tem esse lado. Não, você vê que nós vamos fazer, depois deve ter algum papo. Falou, não vamos contratar que não tem condição. Mas acho que ele já sabia o que ia encontrar lá. Eu ponto de vista. Exatamente, River. Acho que essa é a questão. A questão é na entrada, né? Na saída é tudo não sabia. Sabia. Né? Sabia bem, até porque ele conhece muito bem o São Paulo. Sabia que o ano seguinte seria mais difícil em termos de dinheiro, de investimento. O que não quer dizer que o ano seja tão ruim como esse. Que o torcedor do São Paulo precise chegar em dezembro e falar, ufa, escapei do rebaixamento. Se já for melhor que isso, já é uma coisa. E aí vale muito o trabalho do técnico. Ele fez trabalho bom quando ele tinha pouco recurso. Fez trabalho bom, até melhor, quando ele tinha pouco recurso no Fortaleza, do que ele fez no Flamengo quando ele tinha todos os recursos. Ou ele não tem confiança no trabalho dele, para também tomar essa atitude. Eu também achei fora de tom quando ele, um pouco antes dessa declaração do Riva, veio com aquela história, quando perguntado, e falou, olha, nesse jogo, com essa atitude, na verdade, nenhum esquema ia funcionar, o 4-4-2 não ia, o 3 zagueiro não ia, que ficou uma coisa meio esquisita no ar. Você quer falar do Corinthians, é isso? Vamos para o Corinthians, Rivelino. Aqui você manda também. O Corinthians, como o Arnaldo falou, não sabe o time, mas o
Diz que viajou os titulares todos. Então, o Corinthians viajou na tarde de hoje para o Sul, né, onde vai enfrentar amanhã o Juventude, no Alfredo Jaconi, como a gente viu. A gente está vendo aí mais do Corinthians. Antes de embarcar, o Timão treinou aqui no Joaquim Grava, né, no CT. Não vai contar com o Cantilho lesionado, nem com o Roger Guedes, que está suspenso. Mas tirando essas impossibilidades aí, o resto é time em campo com força total. O empate do Juventude já rebaixa o Grêmio. Vale a gente destacar também, né? Agora, o empate o Corinthians já classifica também? Depende do resultado do Fortaleza com o Bahia. Fortaleza e Bahia. Que é um jogo que também envolve o rebaixamento, né? É curioso, porque Fortaleza e Bahia tem a busca pela quarta vaga e a briga contra o rebaixamento. Juventude e Corinthians, a mesma situação. Que absurdo, Vladiol, que absurdo. Se o Bahia perder, que é uma possibilidade. O Juventude perder é uma possibilidade. Se o Grêmio ganhar, ele se livra. Se livra, é assim mesmo. Olha que não, porque a possibilidade não existe. E tem uma coisa, né, Riva, que a gente conhece do futebol, que a gente chamava, ou chama, popularmente de mala, né? Mala preta. Ou branca, ou azul, ou verde, que é um incentivo para times que não têm tanto interesse mais na pontuação pela partida. E a mala está viajando o Brasil, Nossa Senhora. E embora não seja uma coisa oficial, sempre fica naquela questão, né, Riva? O Grêmio está o Grêmio tá mandando baú para o Brasil todo, né? O Brasil todo. Porque, não, e é assim, pensa Tem muita... O custo da permanência na Série A seria maravilhoso. E eu não descarto essa possibilidade do Grêmio. Eu acho que são... É coisado, não. O Corinthians jogando tudo em Caxias. Mas acho que tem uma coisa assim, o Juventude, na verdade, está num momento diferente do que viveu e que fez o time chegar no momento que está, né, na situação que está. Agora, o Bahia e o Grêmio... Eu acho que o Bahia até mais, porque tem a coisa do Gilberto que a gente falou outro dia, tem algumas coisas que você viu que deram certo ali, mas o Grêmio não era time para cair. Se não cair, não acho que é uma coisa Você vê no papel, no papel, você não fala que esse time está nessa situação. Mas aí, se você falar isso, como é que você está tratando o Bahia, entendeu? É meio... Não, é difícil falar sem ter uma ponta de injustiça. Não, Vladir, a questão do Grêmio é assim, um time que fica desde a segunda rodada na zona de rebaixamento. Exatamente. Não adianta a sua reação no final, né? Não, sim. Tem um monte de coisas para... Né, lá atrás, e tem coisa lá atrás, está muito esquisito isso. Muitos detalhes. Para o torcedor santista, que ainda pode ver o time chegar na pré-Libertadores, amanhã recebe o Cuiabá na Vila Belmiro, como a gente viu também, vieram algumas boas notícias, por exemplo, a renovação do João Paulo, do goleiro, eu acho que é uma boa notícia. Ficou, como a gente já falou e entregou na chamada que a gente faz aí para o programa, que a gente ia falar que a situação do Carille, eu vejo nesse momento que o clube ficou meio com uma dívida com o Carille, né? Tudo meio vai falar, ele trabalha aqui, recebe o salário no final do mês, ninguém deve nada para ninguém. Mas acho assim, o trabalho é para ser... Mas ele está em 2 meses, 3 meses? Ele pode fazer um trabalho, ele já mostrou a competência dentro do clube, ele tem uma maneira, que nem todo mundo reclama do Abel. Né? Não reclamar porque o Abel pode apresentar, mas é uma característica do Abel. E o Carille tem essa característica. E você vê que com o andar dos jogos, o time do Santos foi melhorando de uma certa forma. Fez uma boa partida contra o Flamengo, boa partida. Vamos dizer, eu acho que não é demais, eu acho que a permanência do Carille seria importante para o Santos. Crucial, eu acho. Eu não acho. Vai ter problema amanhã, né? Porque não tem o Marcos Leonardo, que foi o cara desses últimos jogos do Santos. O Palmeiras a gente vai passar rápido, vai encerrar a participação no Campeonato Brasileiro contra o Ceará, amanhã na Arena Barueri. Mais uma vez a garotada do Sub-20 é que estará em campo. Então, bem. Pô, ganharam bem lá, empatou contra o Atlético Paranaense lá, no Paraná. Mas realmente, e uns moleques interessantes, eu não sei, eu não vi o jogo. Esse outro, não sei, esse garoto Giovani me impressionou muito. Contra o canhoto que Cuiabá, joga, né? Contra o Cuiabá. Pela maneira como ele trata a bola, carrega, toca, me agradou muito. Eu vou falar uma coisa para vocês, Arnaldo e Rivelino, até porque tem muita gente, né? Quando a gente começa nessa, a gente nem vai entrar agora, a gente vai ter tempo para falar disso, que são os nomes prováveis do Palmeiras, mas está todo mundo na lista do Palmeiras, né? Tem Diel, que são todo mundo sem imaginar, de alguma forma... Se você pensar, né, Vladir, que mudou o presidente e a Leila que assumiu já acenou com investimentos poupudos, aí todo mundo entra na lista, né? Para quem tem dinheiro, vale ampliar, mas acho que o Palmeiras vai, sobretudo, atrás de um centroavante goleador de um nível alto, que acho que é uma peça que falta para o time. Eu estava conversando com o Riva, todo mundo procura centroavante, alguns disponíveis no mercado, mas o Palmeiras vai em cima
principalmente de um homem-gol. Ó, vamos dar uma olhada também. A segunda quinzena de outubro ficou lá atrás, né? O momento em que foram disputadas as semifinais da Copa do Brasil, mas é nesse próximo final de semana, para ser mais preciso, no domingo, que começa a decisão do torneio num duelo de Atléticos, o Mineiro contra o Paranaense. A gente vai relembrar aí com vocês como é que foi que se desenhou a chegada dessas duas equipes até a grande final. O Atlético Paranaense fez contra o badalado Flamengo um duelo de rubro-negros. Uma partida movimentada e com 4 gols em Curitiba, com um gol de pênalti nos acréscimos. O de empate para o time carioca, que deixou o placar em 2-2 e um certo sabor de derrota à torcida paranaense. Mas para o Furacão, o melhor foi reservado num palco consagrado, o Maracanã. Na partida de volta, o Atlético teve uma atuação tática perfeita, diante de um Flamengo desorganizado e confuso, e assegurou o lugar na final com um placar de respeito, 3-0. A outra semifinal tinha um favorito, o Atlético Mineiro. O time comandado por Cuca lotou o Mineirão na primeira partida contra o Fortaleza e foi para o intervalo do jogo, vencendo por 3-0. O alvinegro de BH ainda marcou mais um no segundo tempo e fechou o placar em 4-0. Com uma vantagem desse tamanho, a partida de volta na capital cearense foi um jogo mais cadenciado. E o bom time do Fortaleza voltou a perder. Nova vitória do Galo, dessa vez por 2-1, com direito a gol do ídolo Hulk, que já tinha deixado a marca dele no jogo de ida. Vivendo e aprendendo com futebol, na verdade, de ser muito tempo para separar, mas parece que o Atlético, o Mineiro, manteve mais o andamento da sinfonia. Um é campeão sul-americano, o outro é campeão do brasileiro. Pois nada mal, né? Então tá 50-50. Eu já falei para ele, eu não sou de gravar. Claro, você analisar um time, um atleta. Aí, agora, o que fizeram de festa, hein? Como é que vai estar esses jogadores, hein? Bom, quer falar, Naldo, rapidinho? Não, eu acho que a questão da celebração do Atlético Paranaense, ela teve que ser menor, porque tinha esse risco no brasileiro ainda, né? Ele teve que se adaptar. Mas acho que uma semaninha, Riva. Não dá. O Atlético Mineiro vai descansar. Em Porto Alegre não vai contra o Grêmio, aí mais uma questão envolvendo o Grêmio. Não vai o Atlético, né, inteiro para enfrentar o Grêmio na última rodada. Bom, e vamos para a Europa. Na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a rodada apontou os últimos classificados para as oitavas de final em partidas que terminaram agora há pouco. O Benfica e o Lille e o Red Bull Salzburg também garantiram vaga na próxima fase. A decepção foi o Barcelona, que perdeu para o Bayern Munique e deu adeus à competição, hein? Ontem, no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Inter de Milão se enfrentaram para decidir com quem ficaria a primeira posição do Grupo D. Com belos gols de Toni Kroos e Asensio, os merengues derrotaram os italianos por 2-0 e ficaram com a liderança. Pelo Grupo B, o Porto recebeu o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão em um duelo decisivo. Com a bola rolando, melhor para os espanhóis, que com gols de Griezmann, Correa e Depou venceram a partida por 3-1 e garantiram vaga nas oitavas de final. O gol de honra dos portugueses foi feito por Sérgio Oliveira. Hoje, em São Petersburgo, o já classificado Chelsea visitou o Zenit com a missão de voltar para Londres com o primeiro lugar do Grupo H. Mas não foi isso que aconteceu. O time da casa fez jogo duro e arrancou um empate, 3-3. Destaque para Werner, que marcou 2 vezes para os Blues, e para o brasileiro Claudinho, do time russo, que também deixou dele na partida. Graças ao tropeço dos atuais campeões, a liderança da chave terminou com a Juve, que recebeu o Malmo em Turim e ganhou por 1-0, gol de Moise Kean. Bom, o jogo entre Atalanta e Vila Real, na verdade, por causa da condição climática, ficou para amanhã, 15 horas, horário de Brasília. Realmente o Barcelona não é mais aquele, o Zenit também teve o Malcom jogando bem. Mas eu até falei, o Barcelona é normal, do jeito que tá normal, não é surpresa, não fica fora. Mas aí a classificação do Benfica, por outro lado, envolve um nome, Jesus, né? Que é o técnico tão sonhado ainda pelo Flamengo. Essa classificação do Benfica, eliminando o Barcelona de qualquer forma, é um feito. O rival Porto foi eliminado, vai para a Europa League. Aliás, Barcelona e Porto, bem-vindos à Europa League. Nós estamos esperando muito vocês aqui. Mas o Jesus, com essa classificação, que para o Benfica significa muito, não vai sair do Benfica antes do final da temporada, possivelmente, né? Agora fica o Flamengo no dia em que ele ouviu do Galhardo, técnico do River,
que Galhardo fica no River, no mesmo dia teve a classificação do Benfica na Champions League. Então a procura por um técnico vai ser difícil. Tá falado. Valeu, Riva. Valeu, Arnaldo. Quero fazer um registro também que daqui a pouquinho tem a final do Paulista Feminino, né? São Paulo ganhou no Morumbi 1-0, tem a vantagem do empate hoje, mas vai pegar a Arena do Corinthians lotada. E o final de semana aqui na TV Cultura terá NBB no sábado com Fortaleza e Corinthians, no domingo o jogo de ida das finais da Liga Nacional de Futsal, Cascavel e Magnus, e às 11h30 da manhã ao vivo você acompanha a última etapa da temporada 2021 do Mercedes-Benz Challenge. Todas as categorias seguem em aberto, será realmente um domingo de decisão. Vem aí o Jornal da Cultura. Eu, Roberto Rivelino, Arnaldo Ribeiro, agradecemos a companhia de vocês. Uma ótima noite de quarta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love.